sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Pense em Jesus noite e dia, que Ele irá te ajudar. Cante sempre a alegria. Cante sempre alegria, seu programa diário que ajuda você a ver e viver o cotidiano de maneira mais leve, com entusiasmo, otimismo e muita alegria. Comigo, Dr. Antônio Rodrigues. Que beleza! E no episódio de hoje vamos conversar com você sobre... Custa bem pouco. Custa bem pouco cumprimentar alguém na rua, oferecer um sorriso e olhar amorosamente. Vale muito receber um cumprimento, um sorriso e um olhar. Bora pensar, gente amiga. Gente amiga, eu queria falar com você um pouquinho sobre uma situação que eu vivi esses dias no ambiente em que estive. As pessoas estavam lá para cumprir o seu papel, o seu trabalho, e do outro lado tinha aquele que estava nervoso porque queria ser atendido imediatamente. E aí a pessoa, sem perceber, usou de palavras não apropriadas para o ambiente, fez gestos que poderiam ter sido evitados, né? Enfim, causou um transtorno que naquele momento eu achei que não precisava. E fiquei pensando então em quantas vezes talvez nós também hajamos assim, né? Quando alguém do telemarketing liga para oferecer algum produto para nós, ela está fazendo o trabalho dela, está vendendo lá o produto ou está fazendo uma cobrança, alguma coisa assim. Aí ela fica naquela, repetindo o script que ela tem na mão, e muitas vezes a pessoa se irrita com aquilo, né? E fala, qual a parte do eu não quero que você não entendeu? Tenho certeza que em algum nível isso já aconteceu na sua vida. Mas a pessoa está ali executando o trabalho dela. Como você também, em algum momento, está executando o seu trabalho e às vezes você não é bem interpretado pelo outro que está do outro lado, porque ele tem uma urgência. A moça do telemarketing, o policial do trânsito que está lá para fazer uma multa quando a gente estaciona no lugar errado. Enfim, a enfermeira, o médico, o assistente social, né? Todo mundo está fazendo o seu papel. E o seu papel, às vezes, para nós que não entendemos, parece estar sendo abusivo. Não vou dizer que isso não aconteça. Em alguns momentos até acontece. Mas eu acho que na grande maioria das vezes não. Mas como nós nos colocamos diante da situação? Fila de banco, por exemplo. Se você está lá na fila, pegou a tua senha, está aguardando para falar com a gerente, aí você vê que alguém entrou na sua frente. Você se irrita. Às vezes você não sabe o que está acontecendo. Pode ser que aquela pessoa já estava sendo atendida, foi ao banheiro, foi a algum lugar e voltou ali. Mas você se irrita porque você acha que você foi deixado de lado. Eu te entendo. Mas coloque-se você no lugar do outro. Se você estivesse ali, se você tivesse saído e você tivesse voltado. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu acho que quando a gente é gentil com o outro, isso gera gentileza. E eu acho que eu consigo ser gentil quando eu me coloco no lugar do outro. Quando estamos de cabeça fria é mais fácil. Se você estiver em algum lugar que você tem que ficar esperando, você fica observando lá o comportamento do atendente e de quem está sendo atendido. Se colocando no lugar dos dois, você vai entender melhor. Lembrando sempre que tanto um quanto o outro tem uma história para contar. Às vezes você sai de casa chateado com alguma coisa, porque um dos seus familiares pode estar doente, e você sai de casa preocupado. Às vezes não fica muito atento a algumas coisinhas que acontecem, e alguém do lado te lembra que você está exagerando um pouquinho, e você fica nervoso porque essa pessoa
Na sua visão, exagerou, foi grossa, não te ouviu. Enxergar o outro, que é um profissional, que está ali, que está dando o seu melhor, tenho certeza, mas que também é limitado, que está defendendo lá o pão dele, como a moça do telemarketing, o assistente social, o gerente da empresa, o psicólogo, o psiquiatra, o gari. Todo mundo está defendendo o seu e todos têm protocolos. E vão seguindo esses protocolos porque tem alguém que é superior a ele e que estabelece aquilo. Você também tem. Mesmo que você seja autônomo, mesmo que você seja dono do estabelecimento, mas existem regras que norteiam o teu trabalho e que te pedem, você tem que agir dentro desses parâmetros aqui. Se você sair fora disso, se você for pego, você será multado, coisa do tipo. Tá vendo, gente amiga? As regras existem em todo canto e elas são importantes. Para você que está guiando no trânsito, para você que é o pedestre no trânsito, você também não deve atravessar a rua em qualquer lugar. Para isso existe a faixa. E você que está atrás do volante tem que parar na faixa, dando lugar àquele que vai atravessá-la. É tão simples, gente amiga, mas a gente não costuma fazer o simples. A gente complica um pouquinho a coisa. Por isso, gente amiga, vamos parar para ver o que podemos mudar em nós e que poderá fazer a diferença no mundo. Lembrando sempre, todo aquele que está à sua frente, em algum momento a posição se troca. E quando troca, eu sei que você quer ser respeitado enquanto profissional. E o outro também quer ser respeitado enquanto aquele que precisa de um serviço. Pense nisso. Fique em paz. Fique na luz. Fique com Jesus. Deus está aqui neste momento. Senhor Jesus, dai-nos o poder de operar a própria conversão para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade, de que nos devemos desvencilhar, mas, unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina. Agora e sempre, que assim seja. Basta um sorriso, basta um sorriso. Ah, tudo que é bom dura? Estou indo embora, agradecendo por sua audiência e participação. Amanhã estarei de volta e se você perdeu algum dos nossos episódios, confira na nossa página do Facebook e você terá acesso a todos. E como sempre, bota um sorriso no rosto que a vida vai melhorar.